seja muito bem-vindo ao Business Insights. Meu nome é Vitor, muito prazer. Eu sou o host do podcast e semanalmente eu procuro trazer histórias incríveis de empreendedores brasileiros aqui em Londres. Eu espero que você goste. Muito obrigado pela sua audiência e é claro que eu vou pedir, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário aí. Encaminha de repente esse episódio para um amigo, para uma amiga empreendedora que começou, que quer começar a empreender. Quem sabe o episódio anima ele, anima ela. E já no início desse podcast eu quero falar do nosso patrocinador de hoje. Uns episódios atrás eu dei um spoiler que a gente estava em negociação e hoje é um prazer anunciar ela, que é uma franqueada da plataforma Super Rico no Brasil, que hoje é a maior plataforma financeira de planejamento financeiro e investimentos. Ela que é a minha planejadora financeira, Paula Guedes, e ela está patrocinando esse episódio. A Paula, ela é planejadora financeira comportamental, especialista em investimentos e com a expertise da Super Rico, que é a maior plataforma de planejamento financeiro do Brasil, que tem como sócio o Gustavo Cerbasi, ela guia você, os seus passos para conquistar os seus sonhos com segurança e com inteligência financeira. É isso mesmo. Com a ajuda dela, você retoma o controle financeiro da sua vida, prepara-se para o presente e principalmente para o futuro. Fica com a gente que até o meio desse episódio eu vou te dar uma condição. Quando eu falo que eu vou te dar uma condição exclusiva é porque eu negociei, eu ligo, eu converso com as pessoas, com os patrocinadores para trazer de repente alguma condição especial, de preferência, de graça, para os nossos ouvintes, para a nossa audiência. Então fica com a gente até o meio do episódio que eu vou anunciar para você. E hoje é um prazer receber ela, que já há muito tempo que eu estou acompanhando ela nas redes sociais, eu gostaria de bater um papo com ela, e hoje ela deu esse privilégio pra gente ouvir um pouquinho da história dela. Ela é personal chef, ela é chefe pessoal, ela vai explicar melhor ao longo do episódio. Juliana Ferreira, seja bem-vinda. Obrigada, Vitor. Primeiro, obrigada pelo convite. Imagina. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha história. Legal. Tanto de vida quanto profissional. Bacana. E eu quero começar esse episódio, Juliana, eu conversei com você, eu quero começar esse episódio fazendo um protesto, tá? Não é contra nenhum povo, nenhuma etnia, porque eu sei que tem povos, tem, né, regiões no Brasil, principalmente no Brasil, que utilizam desse artifício, deste tempero, mas eu gostaria de fazer um protesto aqui em rede nacional e internacional a respeito do coentro. Por que as pessoas usam o coentro na alimentação? Eu não entendo. Por que não usa uma salsinha, hein, Diego? Você que foi chefe também de cozinha. Por que não usa uma salsinha, uma cebolinha? Por que o coentro... Posso chamar você de chefe? Como que você gosta que o chefe? Pode, Juliana, chefe. Vitor, eu sou suspeita para falar. Eu amo coentro. Então o episódio já termina por aqui. Obrigado, até o próximo. Eu amo coentro. E eu tava até gostando de você agora já. Então, o coentro eu costumo falar que é aquele parente problemático. Certo. Nas reuniões de família. Certo. Ou você ama, ou você odeia. Né? Perfeito. Então eu costumo fazer essa comparação. Mas eu, particularmente, acho que o coentro, dependendo dos pratos, ele é fundamental. Vamos colocar uma muqueca? Então, mas aí você... Muqueca de peixe sem coentro. Perfeito. Aí que tá. O coentro, pelo amor de Deus, você é especialista aqui, eu vou explorar você bastante hoje. O coentro, ele orna com peixes e frutos do mar. Majoritariamente, não é isso? Ou eu tô enganado? Correto. Não com hot dog, cachorro-quente, não com... Entendeu? De forma alguma. E aí, é isso que é a minha birra. Um tempo atrás eu fui no aniversário de criança infantil e fizeram hot dog, eu não vou citar nomes. Fizeram hot dog e aí a pessoa, uma amiga, sabia que eu não gostava de coentro. Eu sou assim, eu levanto a bandeira do não ao coentro. E ela pegou o coentro e ela bateu no molho, no liquidificador. Ela falou assim, ele não vai perceber. Mas eu tenho uma coisa com coentro tão assim, eu acho que talvez eu precise fazer um psicólogo, um tratamento, uma terapia, que eu percebi ele batido no liquidificador, no molho, eu percebi o gosto, porque ele rouba todo o tempero do resto, da salsinha, da cebolinha, do alho poró, o que tiver. Você jogou coentro, ele roubou. É isso ou não?
Sim, tem uma dosagem, né? É Tá. claro. Mas no hot dog, por exemplo, eu não coloco coentro. Eu opto pela salsinha, pela cebolinha, de Exato. repente. Outros verdinhos que vão combinar melhor com o Perfeito. molho do cachorro-quente. Né? O Perfeito. nosso cachorro-quente. Já na moqueca, a gente não vai abrir mão do coentro, para quem gosta. Mas, como eu sou uma personal chef e eu atendo às suas necessidades individuais, se você me chamar para fazer uma moqueca na sua casa e pedir para eu não colocar o coentro, Você eu não vai não vou pôr. colocar o coentro. Entendi. Certo? Então, pessoal, se você faz moqueca, você pode pôr. Se você não faz, você não pode pôr em mais nada. É só. Tô brincando, não é? Mas, assim, realmente tem essa coisa de alimentos que eles são mais, assim. Mais fortes, né? E o coentro é um deles. Não, mas eu tenho um embasamento científico. Eu li um artigo, inclusive eu vou ver se eu acho. Todo mundo ri quando eu falo isso, mas é verdade. Fizeram um mapeamento, você tá rindo, você não acredita, né? Fizeram um mapeamento genético do coentro e ele é muito similar, ele é muito próximo ao. Eu acho que é isso. Faz tempo que eu li, mas eu acho que é isso. Ele é muito similar à parte genética do sabão. Sabe aquele nosso sabão do Brasil de tanque? Eu já ouvi falar. Você já ouviu falar? Então, então é verdade. Tinha lá um artigo. Então, ele é muito próximo. Tanto é que tem pessoas que comem o coentro e realmente, não que a pessoa vai comer sabão, vai lamber sabão, mas sente essa proximidade com o sabão. Então, tem essa polêmica, né? Sim, eu já ouvi falar. Eu não acho o coentro tão polêmico, né? Sou brasileira. Sim. Até mesmo porque aqui, e esse foi um dos meus grandes desafios. Legal. Quando eu comecei a atuar como personal chef aqui em Londres, foi a questão dos temperos, né? Então aqui, o que eu percebi? Que o próprio alho e o sal são condimentos, são temperos que as pessoas hoje aqui ainda têm resistência. Não usa muito, é verdade. Usa muito. Então, assim, para mim foi um grande desafio, né? Eu que faço as minhas comidas Sim. com o tempero acentuado, uma comida de fato saborosa, onde a gente pode sentir os temperos Sim. todos de forma, né, completa, integrada. Para mim foi um grande desafio. E por que eles usam uma dúvida? Por que eles usam tanta pimenta aqui? Tanto chile? Você vai no McDonald's, tem lanche de pimenta. Você vai no KFC, você vai nos outros restaurantes. Tudo você tem que perguntar. Tem influência, sei lá, da Índia, de repente? Porque eles, né? Sim. Ou, sei lá, de algum outro país. É muito carregado aqui no... Com certeza. né? Aqui, a Londres acolhe vários povos, Sim. né? E são várias culturas, cada uma com as suas, né, peculiaridades. Sim. E isso interfere muito, né, na questão alimentar, Tá. de forma geral, das pessoas aqui, que moram aqui. Legal. Né? Então, e aí eu já queria puxar o gancho, a gente abriu, né, de forma descontraída, fazendo essa brincadeira, mas é verdade, eu não gosto de coentros. Mas assim, eu queria saber, eu acho muito bacana a sua profissão, personal chef. E eu queria saber um pouquinho de você, no início, quando você vem da área da odontologia, você foi... Cirurgiã dentista. Cirurgiã dentista, chiquérrima. No Brasil, é uma profissão glamurosa, uma profissão que a gente sabe que paga bem. Eu não conheço nenhuma cirurgiã dentista que é pobre, não conheço. A maioria das amigas, a gente tem várias amigas na família, são pessoas que estão bem porque realmente é uma profissão que paga bem. O Brasil é referência na área de odontologia a nível mundial, não só em parte de procedimentos, né, profissionais, mas também de maquinário. Como que foi... O que te deu na cabeça, antes da gente entrar na tua profissão, o que te deu na cabeça assim, eu não quero mais ser cirurgia dentista, eu quero ser personal chef? Então, Vitor, senta que lá vem história. Vai, adoro. Eu atuei durante 22 anos como dentista no Brasil. Legal. Né? Então, eu tenho... Bastante tempo? Um chão, Sim. né? Foi a profissão que me garantiu o meu sustento. Legal. O sustento dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, né? Fui mãe solo, sou mãe solo.
E foi realmente a profissão que me deu toda essa base, né, sólida para que eu criasse os meus filhos, Legal. construísse a minha família, né? E, enfim, sou muito grata à odontologia e por tudo que ela me proporcionou, certo? Chegou um momento da minha vida, Vitor, onde eu parei e, com um olhar, né, para mim mesma, Mais introspectivo, realmente, eu entendi que eu precisava, de alguma forma, ressignificar a minha vida. Legal. E isso incluía a minha vida profissional. Eu já estava no momento onde eu não tinha mais o encantamento Pela profissão. como eu tinha há 22 anos atrás. Entendi. E como eu tenho agora com a profissão de personal chef. Que legal. Então, a gastronomia, ela hoje trouxe para mim de volta o encantamento. Legal. Que era algo que eu tinha perdido, né? Então... Como você lidou com psicologicamente, assim, essa mudança? Você descobrir, fazer essa introspecção, descobrir que, assim, não é mais o que eu quero, não me traz mais alegria. Você entrou... Por que a gente fala isso? Porque a nossa audiência é grande e tem gente de várias camadas, né? Tem a pessoa que é empreendedora nata, nunca teve uma profissão formal, assim, né? No sentido um advogado, uma dentista, alguma coisa, sempre empreendeu. Tem a pessoa que tá em transição e tem a pessoa ainda que ainda nem sabe, mas um dia vai ser empreendedor e vai... Você teve conflitos, assim? Eu gosto de entender, eu gosto de saber, assim. tive vários conflitos, né? E querendo ou não, Vitor, a sociedade cobra muito isso de você, né? Então, quando eu decidi paralisar a minha carreira na odontologia, eu fui muito julgada por isso. E ainda sou. Tanto que a grande maioria dos meus clientes, das minhas clientes, vão ficar sabendo que eu sou dentista lá no Brasil agora, através do podcast. Porque é algo que eu nem chego a comentar, né? E às vezes até a minha filha fala: mãe, você tem que parar com isso, você tem que contar sua história é legal, as pessoas gostam de ouvir as histórias de vida. Mas, em alguns momentos, realmente eu não me sinto à vontade para isso. Entendi. Né? Realmente é uma coisa que me trava ainda um pouco, né? Porque as pessoas acabam que fazem questionamentos, né? Do tipo: nossa, mas você abandonou sua profissão no Brasil e veio pra cá pra ser cozinheira. Tem muito disso. Né? E na verdade eu não abandonei a minha profissão. Eu cumpri a minha missão na odontologia. Durante 22 anos. Que legal. E bem cumprida, Vitor. Que legal. Bem cumprida. Eu tenho verdadeira paixão pela odontologia. Então, eu não considero que eu abandonei a odontologia. Eu considero que eu cumpri a minha missão dentro dela. 22 anos é uma baita jornada. Exatamente. Então, quando eu tomei essa decisão, de fato, o meu coração teve paz. Entendi. Eu tive paz para isso. Que é o mais importante. Que é o mais importante. E foi todo um processo. Não foi do dia para a noite. Né? Eu acordei e falei: hoje não vou ser mais dentista, não vou trabalhar mais como dentista. Hoje eu vou ser personal chef. Não foi assim. Então foram alguns anos de programação, alguns anos onde eu vinha me preparando para isso, para essa transição de carreira. Que legal. Né? E graças a Deus consegui. Quando eu tomei a decisão de vir... Aliás, eu tinha duas questões muito claras para mim. Uma que era mudar de país. A minha filha, a Maria Eduarda, minha filha mais velha, só pegando o gancho, eu tenho 3 filhos. Legal.
uma de 26 anos, a outra tem 20 anos, a Ana Luísa, Maria Eduarda, de 26, Ana Luísa, de 20, e o Arthur, de 13 anos. Legal. E Um beijo pra eles. E a minha filha, a Maria Eduarda, a mais velha, já estava morando aqui em Londres há mais de 3 anos, um pouco. E quando ela veio, eu imediatamente já comecei, ela veio primeiro, e eu já comecei a me organizar para também fazer essa mudança. Tá. Né? E aí, questões documentais, a questão da transição, né? Da minha carreira, o encerramento da minha carreira como dentista no Brasil. Então, durante esses 3 anos, eu fui me organizando e me preparando para essa vinda para cá, né? E eu tinha, claro, receios. Normal, né? Normal. Afinal, era uma grande mudança que eu estava fazendo. Não era simplesmente uma mudança de endereço, Geográfica. de país, geográfica. Perfeito. Né? E isso envolveu não só a mim, mas envolveu a vida dos meus filhos, a vida do meu esposo, do meu atual esposo. Então, todos nós tivemos que fazer adaptações. O meu esposo também, com uma carreira já consolidada lá no Brasil, ele é professor de jiu-jitsu, faixa preta, inclusive, campeão mundial. Legal. E então ele também teve que fazer vários ajustes, né, na carreira dele para poder vir. Então nós precisávamos desse tempo para poder fazer todas essas programações e, de fato, fazer essa mudança. E tudo isso ocorreu de forma gradativa, mas dentro do que assim, das nossas previsões, né? Aconteceu tudo bem. E quando eu cheguei aqui, como eu falei, eu tinha receios, por exemplo, em relação ao idioma. Exato. A língua. São barreiras, né? Muitas. E em relação ao mercado gastronômico, né? Eu já tinha começado em 2012 a fazer um curso de gastronomia. Tá. Parei. E aí retomei novamente, né, em 2022. E o mercado brasileiro de certa forma, muito mais fechado, podemos dizer assim, com mais limitações do que isso eu vejo hoje, do que o mercado europeu, em termos de gastronomia. Aqui tem muito mais possibilidades, né? Muito mais possibilidades. Mas olha que interessante que você falou. Você começou a estudar em 2012 e 2022 você retomou, 10 anos depois. 10 o anos teu depois. planejamento para você fazer essa transição levou por volta de 3 anos. Poucas coisas na vida acontecem de um dia para o outro. Se você parar pra pensar, olhar ao redor, familiares, amigos, seja uma transição de carreira, o início de um negócio, pouca coisa na vida acontece assim. Acordou de manhã e aconteceu. A grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes, leva tempo. As coisas levam tempo. Com certeza. Então é legal isso que você falou, porque às vezes uma transição de carreira, uma mudança de um país, um planejamento de um casamento, de um filho, e o ser humano é muito afobado, né? Demais. A gente é muito afobado. Muito. E em vários momentos eu me peguei muito ansiosa, né? Em relação a essa transição. Até hoje, às vezes, eu me pego, né? Fazendo algumas reflexões que me trazem ansiedade ainda. Imagina. Isso é normal, né? Principalmente dentro do meio empreendedor, né? Eu costumo falar que eu fui dentista de mocho durante 22 anos. E eu tive que lidar com a questão do empreendedorismo na odontologia à força. Porque a gente não aprende a ser empreendedor na faculdade, né? A gente é muito técnico, nós aprendemos técnicas. Perfeito. E então nós sentamos lá no mocho e atendemos o paciente de forma técnica. Empreender é outra coisa, né? E eu aprendi meio que na marra isso durante os meus anos de profissão. Não está sendo diferente agora. E a questão da internet é algo que... Exato.
que me pega muito. Graças a Deus eu tenho hoje o auxílio da minha filha, né? Que me ajuda muito em relação a isso. A produção de conteúdos, né? Veicular, né, a minha imagem, divulgar o meu trabalho. Sim. Então, não é simplesmente chegar lá e cozinhar, Perfeito. né? Então, Perfeito. existe Mesmo toda... porque existe toda uma preparação, lida muito com os sentidos, né? Por exemplo, visão, audição, olfato, principalmente o olfato, a parte da paladar. gastronomia, paladar. E eu sabia que eu acertei trazendo você, porque você tem uma baita história. E é legal você contar isso. Porque a gente tem uma audiência formada, uma grande maioria, por mulheres, por volta de 33, 34 anos a 44, 45 anos. E muitas passam, então passando o que você passou e tá passando. Sim. E é legal você compartilhar isso, né? Pra Com ver certeza. que a gente não tá... Empreendedores e empreendedoras, a gente não tá sozinho, né? Tem pessoas passando o que a gente, né, tá passando. Claro. Você lembra, assim, trazendo assim, o primeiro dia? Você lembra o day one? A gente gosta muito de falar de day one, assim, ou o primeiro cliente, ou a primeira vez que te ligaram, que te mandaram uma mensagem, você faz, porque depois eu quero entrar na parte dos teus serviços. Sim, Que sim. eu tava brincando com o Diego agora, antes de começar o episódio. Eu queria ser rico, milionário, só pra ter uma personal chef. Porque eu acho bacana demais fazer ali, preparar, acompanhar o teu Instagram, que também é muito legal. Você lembra do day one, assim, o primeiro? Ou que você foi na casa, ou o primeiro evento que você fez? Compartilha com a gente. Lembro. Foi bem emocionante pra mim. Imagino. Né? Então, quando a primeira cliente entrou em contato comigo e ela já estava muito decidida. Ela falou: olha, eu preciso de um personal chef para poder organizar a minha vida alimentar, a vida alimentar da minha família, porque nós estamos muito desorganizados em relação a isso. A nossa rotina tá muito louca. Aqui em Londres a gente trabalha muito, tem uma rotina pesada. E para comer besteira aqui é 2 palitos. É tudo muito Exatamente. barato. O Big Mac, o McDonald's. Exatamente. McDonald's patrocina nós, não estamos falando contra. Mas é uma bagunça, é real. Com certeza. Então ela falou: eu preciso de alguém que organize a vida que legal. Alimentar da minha família. Porque eu não tô dando conta. E eu falei: então vamos lá. Então vamos começar. E aí logo eu já mandei, né, para ela todo o meu cronograma, né? E até um cardápio, uma lista de sugestão de cardápios onde ela poderia se basear para poder fazer o cardápio próprio dela. E aí eu lembro, né, voltando à pergunta que você me fez, o que eu senti, como que foi. Então eu fiquei muito feliz, muito empolgada, mandei uma mensagem para Maria Eduarda e falei: minha filha, a primeira cliente. Que legal. A primeira cliente, eu falei: vai acontecer. E quando eu cheguei aqui, em Londres, a minha intenção primeira, Vitor, era de continuar estudando gastronomia. Tá. Tanto que eu me matriculei em cursos, estou fazendo alguns cursos para poder aperfeiçoar, né, legal. Técnicas. E eu estava bem despretensiosa em relação a atuar como personal chef imediatamente. Porque, só abrindo parênteses, Juliana, o personal chef é a pessoa, não é um cozinheiro que a pessoa fala: cozinheiro, vai lá. Você faz toda a programação da pessoa, da família, quantidade de alimentação, de refeições, dias, né, por uma semana, 2, 1 mês, 2 meses. Você faz toda essa programação, não é isso? Isso. O personal chef, né, o personal home, que vai na sua casa, ele planeja, né? Ele organiza, ele prepara, ele cozinha, ele porciona. Ele organiza a sua vida alimentar de acordo com as suas preferências, o seu gosto alimentar, a sua dieta. Legal. Segundo as suas orientações nutricionais, de repente, se você tiver. Exato. Às vezes a pessoa tem restrição. Exatamente. Segundo, intolerâncias, restrições, alergias, né, no caso. Então, a gente leva em consideração tudo isso. E o personal chef, ele está atento a tudo isso e organiza a sua rotina alimentar em torno disso, né? Então, ele não é simplesmente um cozinheiro,
né? E ele é diferente do chefe de restaurante, Tá. né? Ele é totalmente diferente do chefe de restaurante. Então, o personal chefe, ele tem um outro lado que, de repente, não que não tenha, mas que, de repente, o personal chefe de restaurante não tem, que é a questão da comida afetiva, Perfeito. né? Da comida que traz conforto, da comida feita em casa. Legal. E eu venho notando muito, Vitor, aqui em Londres, que as famílias, principalmente as famílias brasileiras, sentem muita falta disso, né? Da comidinha da mãe, do cheiro da comida feita em casa, Que legal. da comida feita na hora. Então, isso eu venho notando que as pessoas estão carentes disso, né? E é isso que elas querem quando elas contratam o meu serviço. É retomar isso, trazer de volta essa sensação boa, né? De cheiro. Eu tenho uma cliente, quando eu chego, ela fala assim: ai, que maravilha, gente. Hoje eu vou ter comida de mãe em casa. E é muito legal de ouvir. E né? acredito que você, paralelo a isso, você tem a preocupação também da parte, assim, da saúde, saudável, né? Que Com na grande certeza. maioria das vezes, as grandes redes, né? Não é que não tem, mas você vai fazer, como você falou, às vezes a pessoa tem uma restrição, às vezes tem uma alergia, Sim. ou às vezes a pessoa tá em treino, né? Que nem eu falo, eu comecei a fazer academia, em 2 semanas eu já perdi 14 dias. Então, às vezes a pessoa tem essa coisa com alimentação, né? Que Sim, precisa comer. sim. Isso que é bacana, isso que é legal. Sim, inclusive eu tenho clientes onde eu preparo todas as refeições, né, delas, seguindo um roteiro, né, uma dieta nutricional Tá. prescrita pelo profissional, e a gente segue à risca, Que né, legal. pesa, porciona, pesa, tudo de acordo com as indicações nutricionais, né, feitas pelo profissional. Então, e a gente deixa tudo organizado, preparado, pronto, para facilitar a rotina do cliente. É excelente, Né? isso é isso excelente. que eles buscam quando contratam o meu serviço. Você tem clientes ingleses ou a grande maioria de brasileiros? Grande maioria de brasileiros, mas tenho clientes ingleses que amam comida brasileira, Ah, imagino. né? Então, eu tenho um cliente inglês que ele simplesmente não fica sem. Ele fala, não, eu não fico sem comer uma comida brasileira. Que legal. Porque eu amo, eu gosto, o tempero me agrada, enfim. Bacana. Você falando essa coisa de organização, eu vou puxar pro gancho do nosso patrocinador de hoje, né? De você organizar, de você ter ali um planejamento, né? Às vezes para semana, às vezes para quinzena, às vezes para o mês, que ela é uma planejadora financeira, a Paula Guedes, a nossa anunciante de hoje. E eu vou te dar 3 motivos por que é importante você... Eu anuncio, eu falo aqui, chefe, porque das duas uma, ou empresas que eu confio, produtos que eu confio, que a gente conhece, às vezes amigos, às vezes parceiros, conhecidos, que têm empresas que prestam algum tipo de serviço, algum tipo de produto, ou que eu sou cliente. Na medida do possível, não são todos que dá pra gente ser cliente, mas no caso de hoje, eu sou cliente da plataforma Super Rico. A minha planejadora é a Paula, que tá patrocinando hoje o episódio. Então, rapidamente, por que você deveria contratar uma planejadora financeira? Primeiro, que ela te dá uma análise completa da sua vida financeira hoje e dos seus objetivos de vida, no caso, personalizado. Segundo, porque ela te dá acesso, após ela entender a tua situação, ela vai te dar acesso a uma estratégia clara e objetiva, ela vai construir com você, para você alcançar os seus projetos de vida com segurança e qualidade. E terceiro, que ela vai te dar recomendações pragmáticas de acordo com o teu perfil, o que funciona. Porque às vezes o que funciona para mim, não funciona para você. Então, assim, eu conversei com ela e nesse episódio ela vai oferecer 3 vagas, uma consultoria gratuita, tá? Você vai entrar em contato com ela pelo Instagram, eu vou te passar. Gente, pra mim, isso agora é um depoimento pessoal, nem estava programado, mas mudou a minha vida.
essa parte do planejamento financeiro. Eu tenho um plano com eles de 1 ano, já tá quase finalizando e eu já sinto muita diferença. O próximo pacote, quem sabe, não seja uma personal chef para organizar, né, as refeições da minha família, quem sabe. Mas ela vai te dar... são 3 vagas, 3 consultorias, que ela vai te dar após ela conversar com você, um relatório completo e um diagnóstico da sua saúde financeira. E aí você vai poder agendar depois com ela, se você vai seguir com ela ou não. Então, entra no Instagram. O arroba dela é @paula_invest. Paula_invest. Conversa com ela, fala que você ouviu aqui no podcast, eu sou cliente e eu recomendo. Juliana, voltando para a tua história, você estava falando de organização, essa parte. Você olhando para trás hoje, uma baita história, daria mais uns 2 podcasts, porque você passou muita coisa, é bem bacana. Alguma coisa a gente conversou. Você olhando para trás hoje, se você fosse trazer um insight, né, que é o nome do nosso episódio, Business Insights, uma ideia para quem quer empreender, para quem já começou e de repente está estagnado. Tipo, uma ideia, uma sugestão, uma dica, pode ser motivacional, pode ser parte mais técnica, alguma coisa que você olha pra trás e fala, puxa, eu passei tal coisa, se eu tivesse um conhecimento hoje, eu não teria passado. O que você daria de sugestão pra quem ouve a gente, assiste a gente? Vitor, eu costumo falo isso muito pros meus filhos, inclusive. Comece. Dê o primeiro passo. Acho que o primeiro passo é o mais importante de todos. Porque você sai do lugar. Por menor que seja o passo. O primeiro passo, você já sai do lugar e a partir daí, janelas, caminhos, portas vão se abrindo. Que paulada. Né? Então, comece. Quando eu cheguei, como eu falei anteriormente... eu estava com o coração em paz, eu falei, eu vou voltar os meus estudos aqui, né, dentro da gastronomia, e vou fazer as coisas aos poucos, com paciência, né, com cautela. Só que foi dando tão certo, Vitor. Nós começamos a produzir o meu conteúdo, eu e minha filha, em casa. Nos jantares em família, que legal. Eu cozinhando, e a gente começou a produzir conteúdo de forma bem despretensiosa. E eu vejo que o meu primeiro passo foi esse. Então eu falei pra Maria Eduarda assim, falei, eu vou começar a produzir conteúdo. Vou criar um Instagram profissional e eu vou começar a publicar o meu conteúdo. Vou começar a publicar o meu trabalho. E assim nós fizemos. E assim, foi surpreendente, Vitor. De repente, eu até falei, o Instagram aqui é uma arma poderosíssima. Poderosa, exatamente. Poderosíssima, de divulgação do seu trabalho, né? Enfim, para conectar pessoas. Não, eu cheguei em você pelo Instagram, a gente tem uma comunidade, as meninas seguem você, algumas empreendedoras amigas seguem você, e às vezes elas compartilhavam alguma coisa, e aí elas me mandaram, Vitor, segue essa pessoa, ó que legal, é muito bacana o teu Instagram. Exatamente. E aí eu quis trazer, né, para dentro das minhas redes, essa pegada da comida caseira, o comfort food, né, que o pessoal aqui gosta muito e vem buscando isso, né? Então eu quis trazer essa pegada realmente, o toque brasileiro, legal, que é importantíssimo. Então hoje, se você me perguntou, hoje eu atendo mais clientes brasileiros, famílias brasileiras, né? Que realmente sentem falta, são carentes de comida boa, comida saborosa, comida caseira feita na hora, né? Inclusive a comida congelada hoje é ótima, a comida congelada, né? É uma mão na roda para poder facilitar a semana das pessoas. Só que até a comida congelada, as pessoas já estão enjoadas. Perfeito. Né? Elas querem uma comida feita na hora. Tanto que a maioria dos meus clientes, eles pedem comida para uma semana, para eles terem comida fresca durante a semana toda. Sabe uma coisa, Juliana? Eu vou fazer agora uma provocação e que você vai ficar pensando que você vai começar a olhar por essa ótica. Que nem eu falei,
o meu próximo passo é uma personal chef. Eu acho demais. Mas você, principalmente, além do sabor, do Brasil, da mamãe, a comida, toda essa coisa que mexe, né, com a gente, você, não sei se você já olhou por essa ótica, mas você vende tempo. Você já parou pra pensar nisso? Claro. Que loucura! Porque hoje na correria, na loucura do dia a dia, as pessoas procuram o quê? Tempo. Tempo, pra mim, hoje, é o ativo mais, assim, precioso, é o tempo do Com ser certeza. humano. Né? Vira e mexe, a gente brinca, poxa, meu dia deveria ter 25 horas, 26 horas, eu não consigo Sim. fazer tudo. É tempo. Hoje, principalmente por causa das redes sociais, as pessoas ficam ali, estão cada vez mais atarefadas, e a rede social prende muito. Então as pessoas precisam de tempo. E você vende tempo. Olha que loucura. Você tava falando aqui, eu tava viajando. Eu falei, ela vende tempo, um ativo mega precioso. E talvez as pessoas não se dão conta. Porque quando você vai e você prepara ali, que seja para uma semana, principalmente as mães, as donas de casa, empreendedoras, olha o tanto de tempo que você libera na agenda de uma pessoa, de um profissional. Exatamente. Às vezes o cara é um profissional, trabalha numa corporação executiva, o cara não tem tempo de cozinhar. Você foi ali, preparou para ele ali uma semana, para aquela família, 15 dias, um mês. Olha o tanto de tempo que ele libera na agenda dele para ele fazer outras coisas. Exatamente. Depois desse podcast vai passar a cobrar o dobro pelo seu serviço. Amém. Mas não é? Ó que loucura. Sim, claro, com certeza. Porque consome muito tempo das mulheres, dos homens. Vitor, eu tenho clientes. É engraçado, até eu tenho uma cliente que ela fala assim: nossa, a minha vida, hoje ela se resume em antes e depois de você. Eu imagino. Ela falou: não me abandona, por favor. Esses dias ela falou pra mim: não me abandona, por favor. Porque o seu serviço hoje, pra mim, é essencial. Hoje eu não consigo ficar sem esse serviço. Né? Se tornou essencial para mim, porque eu economizo tempo, agora eu tô tendo mais tempo para acompanhar uma lição de casa junto com o meu filho. Perfeito. Quando eu chego em casa. Final de semana, ela falou, final de semana eu passava o meu domingo inteiro fazendo comida, arrumando marmita, organizando as refeições durante a semana toda da minha família. Eu não tinha domingo. Hoje eu tenho domingo. A gente passa por isso. Você vê, eu tenho um filho de 4 anos e antes a minha esposa fazia diariamente. Infelizmente, é uma crítica aqui o sistema para as crianças na escola não é muito saudável as comidas, sabe? Sim, assim, pizza, os negócios lá, nuggets, não dá. Então a minha esposa cozinha e ele come sozinho, tem 4 anos, ele leva pra... Agora é um depoimento pessoal. E é bem isso que você falou. Sim. E ela cozinhava todo dia e a gente se programou, viu que não tava dando. Infelizmente a minha rotina também é bem atribulada. Eu faço assim, no máximo eu faço um miojo e queimo. Tô brincando. O que você tá rindo aí? O pessoal rindo. A produção rindo. Mas assim, ela passou a cozinhar de domingo pra ele. E assim, ao mesmo tempo que salva muito durante a semana, você perde o domingo fazendo. Perde o domingo. É o que você falou. Exatamente. E quando você entende a importância disso, você começa, sim, a valorizar o trabalho do personal chef na sua casa. Isso é legal. E aqui no Brasil, ainda existe algumas limitações em relação à aceitação desse profissional dentro das casas. Perfeito. Né? Aqui não. Aqui as pessoas já olham e já entendem que isso é um serviço essencial. Né? Como você falou, eu tô vendendo não só a comida, não só a técnica de cozinhar, mas eu tô vendendo tempo. É isso. É o mais importante. Que é o mais importante. Que bacana. E você, assim, pro futuro, você tem alguma coisa que você poderia compartilhar que não seja um spoiler? Ou até mesmo hoje, assim, alguma coisa que você tá fazendo que você vê que tá funcionando bacana, né? De repente, falar um pouco do teu serviço, da tua mentoria, da tua consultoria, do teu trabalho, do teu serviço. Compartilhar, às vezes a pessoa tá assistindo e fala, puxa, eu preciso disso. Fica à vontade, o microfone é seu. Então, Vitor, hoje, a minha intenção é captar mais clientes, né? Legal. Não só para atuar como personal home, mas também em eventos. Legal. Né? Pra estar junto com você. Exatamente. Então, eventos
desde pequenos eventos até grandes eventos. Legal. Você faz eventos, né? Faço eventos. Então, eu faço desde uma feijoada para uma confraternização de amigos ali, entre Legal. 6 amigos até 50 amigos, né? Eu vi que você vai fazer uma agora de festa junina para um Sim, pessoal. é hoje. Ah, que legal. Nós já começamos desde ontem com a organização. Eu vou sair daqui, vou continuar. Legal. E vai ser hoje, né? E já tocando nesse assunto de evento, então, assim, aqui a gente tem uma demanda muito grande, né? De eventos. Vou dar alguns exemplos de alguns que eu já fiz. O último agora eu fiz de uma família de judeus brasileiros. Que legal. Então, eles passaram por uma semana de comemorações, né? E aí eles queriam comida brasileira dentro dessa comemoração. E aí eles me contrataram. E eles têm restrições. Várias restrições. Exato. Essa, inclusive, não podia consumir carne vermelha. Carne de porco, né? Nem carne de porco, só peixes. Só peixes. Era o cardápio, foi em torno de peixes. Com ou sem coentro? Foi com coentro, hein? Inclusive, ela é brasileira do Pará. Ah, então aí teve coentro. Do Pará. Exato. Então, tinha que ter coentro. E aí ela falou assim, olha, eu quero sobremesas bem brasileiras. Quindim, Que brigadeiro, legal. pão de queijo. O pão de queijo, eu fiz pão de queijo que não deu pra quem quis. Que bacana. Então, eu fiz muito pão de queijo e o tanto que fez foi pouco. E as pessoas gostam muito, né? Então, eu fiz, né, nos dias, foram 2 dias de eventos lá, para uma média de 70 pessoas. Então, foi bacana, eu fiz um conteúdo muito legal em torno disso, né? De uma família de judeus, e aí eu contei um pouco da história, né? E envolvendo a questão gastronômica, foi bem legal. Outra situação foi de um jovem brasileiro se casando com uma moça muçulmana. Nossa. E ele queria reunir a família da moça muçulmana e apresentar a culinária brasileira. Que legal. Para a família da noiva. E aí também me contrataram. Que bacana. Então são experiências únicas, Vitor. Imagino. Que eu estou vivendo aqui hoje, como personal chef em Londres. Que legal. E outra, uma questão assim, que logo quando eu comecei a trabalhar, atuar como personal chef aqui, até falei isso, a questão dos temperos, né? Sim. Do paladar aqui das pessoas para temperos. E é engraçado que eu até faço uma comparação, que antes eu reconstruía sorrisos, hoje eu tô reconstruindo paladares aqui. Que legal. Né? Que legal. Porque é realmente isso. E as pessoas têm aceitado muito bem o meu trabalho, o sabor da minha comida, a minha técnica, né? Única, porque cada chefe tem a sua. Perfeito. Né? Enfim. E isso tem me causado muita alegria. Que legal. Né? Prazer em estar atuando como personal chef aqui. Eu só tenho a agradecer. Como eu te falei, eu não esperava que tudo isso iria acontecer comigo de forma tão rápida aqui. Que legal. Né? E aconteceu, graças a Deus. E quando eu vi a minha agenda estava lotada, eu não conseguia responder as mensagens mais das pessoas. Foi engraçado, teve clientes que, quando eu não respondia na hora, eles ficavam com raiva de mim, porque eu não estava respondendo na hora. Sim. Eu falava, gente, calma, quando eu chegar em casa eu vou responder todo mundo, mandava Que uma bacana. mensagem geral. E aí foi muito legal. E eu falei, nossa... Tô no caminho certo. Exatamente, tô no caminho certo. Legal. Então Ô, Juliana, caminhando pro final, eu queria te fazer 3 perguntas. Não é filosófica, não tem uma ligação assim de o universo, uma coisa, se eu responder isso, aquilo, não. É só pra gente descontrair. Como você é da área gastronômica, chef, personal chef, tem algumas polêmicas nesse ramo que a gente, né, as pessoas escutem a respeito disso. Mas eu queria saber de você, primeiro, se eu pedir uma salada e ela vier com bacon, ela continua fitness ou não?
Continua. Continua? Tá bom. Panetone é uma sobremesa tradicional ou é uma maneira elegante de comer pão seco com frutas que ninguém gosta e ninguém pede? É sobremesa tradicional ou é só uma coisa comercial? Panetone. Pra mim, é uma sobremesa tradicional. Você gosta? Eu gosto. Frutas cristalizadas lá, as frutas secas não dá também, né? Ela com o coentro ali tão... Não, ela com coentro não, mas ela sozinha ou em outros preparos que não tenham coentro. E pra gente finalizar, brigadeiro de colher, você falou que você faz quindim, faz Sim, doce, não é sim. só refeição, no caso. Achei muito bacana. É uma sobremesa legítima ou desculpa preguiçosa pra não enrolar, pra não fazer a bolinha do brigadeiro, o brigadeiro de colher? É um Essa gourmetizado. é um gourmetizado, né? exatamente. O brigadeiro. A verdade é essa. Ô, Juliana, vai ter um segundo episódio. Eu quero explorar mais o que você faz. certeza. Você, né, de repente você tem um produto, eu sempre deixo a porta aberta, um serviço, alguma coisa nova que você começou. A porta do podcast tá aberta. A tua história é muito bacana. Tem outras partes que a gente conversou que a gente vai explorar no futuro. Sim. Eu tenho certeza que você vai voltar, porque é uma baita história. Né? São processos que você passou, que a gente vai deixar para um próximo episódio, que eu vou gostar de ouvir a tua história. Com certeza, Vitor. Né? Inclusive, eu estava vindo, né, e pensando, bom, a questão de estar trocando experiências, né, Sim. dentro de um podcast, né, nesse formato é muito legal, porque conecta, né, a gente com pessoas, com mulheres, e para mim isso é muito importante, né. Que é a nossa maioria, a nossa audiência. Maioria, com certeza. O meu público, a maioria são mulheres. Quando eu falei a questão do recomeço, né, onde eu tive um novo recomeço, né, graças a Deus eu tive essa oportunidade, mas em outro episódio provavelmente a gente vai Vamos falar isso. explanar sobre isso. Então não foi um processo fácil para mim, né? Foi um processo lento, doloroso, onde eu tive que retomar a minha identidade, onde eu saí de um relacionamento abusivo, onde eu sofri violência doméstica, onde eu tive que realmente retomar a minha identidade porque eu tinha perdido ela. E não dá pra acreditar que em pleno século XXI ainda tem mulher que passa isso. Passa. Muitas. Né? E não é só física, muitas vezes mental, muitas vezes psicológica. E a pior é a psicológica, né? E eu passei por isso. É uma baita história. Com certeza. Passei por, né, dentro do âmbito da violência doméstica, incluindo violência psicológica, física, sexual, financeira, né? Até um ponto que é importante, se a gente ainda tiver um tempinho. Claro. Em plena pandemia, né, em 2021, eu, passando por todos esses processos, eu tive que vender a minha clínica. Eu enfrentei um problema financeiro gigantesco devido, né, a essa questão, tudo que eu passei. E a partir dali, claro, junto com tantas outras questões, a vontade já de fazer essa transição de carreira, de recomeçar, ter uma nova oportunidade, uma nova vida, de fato, é uma nova vida. Total. Então, como eu falei, eu estava sem identidade, eu tinha perdido a minha identidade. E eu tive que retomar isso. Isso me custou muitas coisas, né? Eu tive que buscar ajuda de profissionais, né? Psicólogos, psiquiatras, e eu passei por tudo isso. Então, eu acho isso importante, eu falar isso, porque isso me conecta com outras mulheres que também já passaram ou passam pela mesma situação, né? Então, o que eu tenho a dizer é que é possível recomeçar. Que legal. Deem o primeiro passo. O primeiro passo é o mais importante. Que bacana.
Uma baita história. Nossa, muito, muito legal. Deixa as tuas redes sociais, deixa teu Instagram pra galera seguir você. Quem quiser contratar os teus serviços, quem quiser acompanhar, passar nervoso, passar raiva, porque você faz um monte de coisa gostosa e a gente fica passando raiva ali no seu Instagram. Mas a intenção é essa, né, Vitor? O seu Instagram, Chefe Juliana Ferreira. @chefe Juliana Ferreira no Instagram. Isso, Legal. exatamente. E aí a pessoa contata. E você falou que as pessoas ficavam nervosas no começo, porque não respondia, que era muito cliente. Sim, sim. E eu queria deixar aqui o meu feedback. Foi muito legal quando eu contatei você. Você super aberta. Você super, oi, Vitor, vamos conversar, me liga a tal horário. Achei isso sensacional. Legal. Eu desejo todo o sucesso de verdade. E desejo Obrigada. que você já tá fazendo compromisso comigo de voltar, hein? Com certeza. O meu Instagram é @Vitor Pagotto Vieira. Segue lá no Instagram. Segue também o nosso perfil da nossa comunidade no Instagram também, @Business Insights UK. Tem o nosso perfil de cortes, também vai sair cortes da Juliana, da chefe Juliana, que foi sensacional esse episódio. E agradecer a nossa patrocinadora que ofereceu esse episódio, Paula. Um beijo, Paula. Semana que vem tamo junto. @Paula_Invest no Instagram. E agradecer a sua audiência. Compartilha esse episódio, não esquece. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa um comentário pra gente. E até a próxima. Tchau. Putz, adorei. Ai, gente, fiquei nervosa.